Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de autarquias e fundações. Autarquias são pessoas jurídicas administrativas que correspondem a uma extensão da administração direta, tá bom? Visto que prestam serviço público e executam atividades típicas do Estado de forma descentralizada. Então, pertence à administração indireta, é uma extensão da administração direta. Alguns exemplos: INSS, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, o INCRA e o Banco Central. A personalidade jurídica é de direito público. A criação é por lei, então, o único das entidades da administração indireta que é criada por lei. Possuem patrimônio e receita próprios e possuem capacidade específica restrita à sua área de atuação, a questão da especialização. A ideia das entidades indiretas é como se fosse de fato isso aqui, uma descentralização. O Estado tem vários serviços, várias atribuições e ele delega, ele cria um órgão. Ele próprio cria uma entidade, melhor dizendo, o termo técnico é entidade, para para realizar determinadas funções, tá? No caso das autarquias, como é que é criada essa entidade? Somente por lei, diferente dos outros, que é criado por decreto e depois você tem uma lei que vai dispor, mas a autarquia não, é criada somente por lei. Estão sujeitas ao controle ou tutela do Ministério a quem se encontram vinculadas, mas não subordinadas, ou seja, hierarquicamente elas não estão abaixo do Ministério. Elas são controladas, monitoradas pelo Ministério, mas não subordinadas. Então, por isso que elas detêm de autonomia, tá bom? Seus bens são impenhoráveis e enquadram-se no conceito de descentralização administrativa, então não pode penhorar. Se a autarquia se desfazer, os bens voltam para a União, aí já é outra história. Sua organização comporta de duas situações. Geralmente, ou ela é organizada a partir da lei que a criou, ou sim mediante um decreto do Poder Executivo. No caso da lei, não falar como é que ela deve ser organizada, a estrutura organizacional, tá? Como é constituído o patrimônio inicial da autarquia? A própria lei, a União, ou seja, a União, o Estado, o município, enfim, o ente federativo transfere parte do seu patrimônio para a autarquia, então você pode ter uma autarquia estadual, municipal ou federal, então tem a transferência, a própria lei diz como é que é essa transferência, e independerá de registro imobiliário, ou seja, a própria lei então está numa esfera maior do que o próprio registro imobiliário. Se formado posteriormente, mediante decreto de transferência de bem, pode acontecer isso. Vou formar o patrimônio depois da criação da autarquia, então tem que ser feito por um decreto, por meio de aquisição ou doação. Só que nesse caso aqui, se for decreto, aquisição ou doação, aí sim vai precisar do registro no cartório competente, tá? Então são essas duas opções que tem. Então é uma atividade, um segmento da atividade estatal que não está sujeito ao poder hierárquico, como eu falei ainda há pouco, tem autonomia. Ele possui prerrogativas necessárias para a realização de suas finalidades. Seus fins são os mesmos do Estado. Entretanto, para realizá-los, age com autonomia financeira, administrativa e disciplinar. Então, tem a autonomia nessas três esferas: financeira, administrativa e disciplinar. São vinculadas ao Ministério e não subordinadas, e incide sobre ela o controle finalístico, supervisão ministerial, e não o controle hierárquico, pouco do que eu já falei anteriormente. Tá? Não é uma situação de hierarquia, e sim de controle, tá? O Ministério monitora, mas não decide tudo o que deve ser feito pela autarquia. Fundações públicas.
Então, personalidade jurídica. Existe um grande debate na literatura, mas a maioria dos estudiosos consideram que as fundações públicas elas podem ter personalidade jurídica pública ou privada. Então, tem uma ou outra. Alguns defendem que só é público, outros defendem que é só privado, mas a maioria vai dizer que pode ser uma coisa ou outra, cada caso é um caso. As fundações públicas de direito público são chamadas de fundações autárquicas e a de direito privado de fundações estatais, tá? Pode-se encontrar essa nomenclatura por aí. Então, a criação é um decreto após autorização por lei, ó, percebe? A lei autoriza, mas quem cria é o decreto, diferente da autarquia, que a lei é que cria. Exemplo de fundação, a Unifap, tá? Universidade Federal do Amapá é uma fundação de direito público. Mas existe a Fundação Padre Anchieta, que é dona da TV Cultura, uma fundação de direito privado, tá? Mas não deixa de ser uma entidade da administração pública indireta. A atuação definida mediante lei complementar. Devem ter seu estatuto registrado no cartório competente. Então, a fundação passará a existir apenas após efetuado esse registro. Perceba. Primeiro tem o decreto, cria, depois a autorização por lei, mas até aqui ela não existe. Quer que vai precisar do registro no cartório. Registro do estatuto no cartório, para que ela passe a existir. Não possui finalidade lucrativa, de modo geral. Embora possam ser aqui de direito privado, nem sempre não é por isso que elas possuem finalidade lucrativa. Exemplo, a própria TV Cultura, né, a Fundação Padre Anchieta. Ela tem direito privado, mas ela não tem fins lucrativos. Desempenha atividades de interesse público na área social. São atividades não exclusivas do Estado, como na área de educação, saúde, assistência social, cultura, etc. Então, olha lá, vamos pensar na educação, na Unifap. Existem faculdades de ensino superior privadas. Então, não é só o Estado que oferece a educação superior, mas é algo de interesse público a educação como um todo, em todos os níveis. Por isso que existe aí a universidade pública. Teoricamente, isso aí serviria para aquelas pessoas que não teriam acesso à universidade privada, teriam uma forma gratuita de completar seus estudos, tá? De seguir seus estudos. Seria essa um interesse social. Claro que tem um grande debate em cima disso, mas a gente não vai entrar nessa questão. São atribuídas às fundações as seguintes características: personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, público ou semipúblico, autonomia administrativa, também possui autonomia. Seus bens também são impenhoráveis e sujeitam-se ao controle finalístico ou tutela do ministério respectivo. Então, mesma coisa. Não é uma situação de hierarquia, é uma situação de controle ou tutela. No caso da Unifap, por exemplo, está vinculado ao Ministério da Educação. Não quer dizer que tudo que o MEC faz, a Unifap tem que acatar, ou seja, que seja o MEC que controle a Unifap. Não, existe a figura do reitor, que define as próprias políticas da universidade. Mais uma vez definidas essas políticas, o MEC vai avaliar, vai controlar se está sendo feito tudo certo, se está seguindo as diretrizes gerais que existem da educação, vai avaliar os cursos. Vocês já devem ter ouvido falar no ENAD, que avalia lá, atribui uma nota para os cursos da universidade. Então, existe essa questão aí de controle. As referências aqui, o PALUDO, Administração Pública, quinta edição, tá? É o que a gente tem utilizado nessas áreas. Detalhe, eu dei o exemplo aqui da Unifap como uma fundação, mas a maioria das universidades nem são consideradas fundações, são autarquias. O exemplo da UFPA. Então, isso varia, né? Porque eu coloquei a Unifap aqui, que todas as universidades são fundações públicas. Então, cada caso é um caso, tá? Beleza, pessoal? Até a próxima.